As aulas da graduação na UFPE estão suspensas desde o dia 16 de março, quando teve início aqui em Pernambuco o isolamento social. Mas agora já existe uma notícia nova, que é o retorno às atividades, dentro daquilo que a universidade está chamando de período suplementar 2020.3. Isso acontece a partir do dia 17 de agosto. Para falar sobre esse retorno às atividades da graduação, estamos aqui com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes. Reitor, seja bem-vindo. E aí a primeira pergunta é como se chegou ao entendimento de que seria importante retornar às atividades da graduação de forma parcial? Valdir, boa tarde, né? Ou boa noite. Veja só, horário, bom dia. Né? Primeiro, uma alegria novamente estar com você aqui, né? Para que a gente possa abordar tema tão relevante para a universidade e para todos aqueles que têm algum vínculo com a Universidade Federal de Pernambuco. Nós, inicialmente, definimos, né, o retorno das atividades de pós-graduação, mestrado e doutorado, assim como dos cursos de especialização, e, concomitantemente, nós iniciamos uma discussão junto à comunidade acadêmica, né, junto com os coordenadores de curso, diretores de centro, também com os estudantes, particularmente com as representações estudantis, DAs, com as casas de estudantes, BCE, UNE. Tivemos reuniões também com os dois sindicatos, né, o Sintufep e também com a ADUFEP. Então, é um processo relativamente complexo, que é você mudar toda a forma de funcionamento da Universidade Federal, que tradicionalmente e por décadas existe de forma presencial, para que passe a funcionar de forma remota, totalmente remota, como vai ser o caso desse semestre 2020.3. A proposta foi amplamente discutida, houve inúmeros espaços de debate, de formulação, de contribuição, para, enfim, ser levada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no qual foi aprovado pela grande maioria, né? Teve um voto contra e 2 abstenções. Isso foi muito importante, né, dada a complexidade da matéria, mas o envolvimento antecipado de todos no processo de discussão facilitou esse processo. Nós tivemos inicialmente um documento do MEC em torno das atividades de forma remota. Naquele primeiro momento, ainda era os primeiros 15 dias da pandemia, a posição da universidade foi de não aderir àquela solicitação do Ministério da Educação, tendo em vista a falta realmente de construções, de condições de construção para que isso acontecesse, né? Então, desde então, nós estamos trabalhando em torno dessa questão para providenciar as condições para tanto. Isso, reitor. Assim, é muito importante, né, quando o senhor coloca que houve uma mobilização da comunidade acadêmica, até porque se trata de um assunto bastante complexo. E aí é possível que muitos tinham interesse por esse retorno e havia também posições contrárias, né? Então, essa discussão ela seria importantíssima. Agora, a pergunta que eu lhe passo adiante é: o que acontece com quem não aderir ao semestre suplementar? Ele é plenamente facultativo? Existem disciplinas que são eletivas. Nesse caso, a gente terá disciplinas eletivas e disciplinas do tronco comum? Todas as atividades, né, no contexto do semestre suplementar, né, ainda no contexto de pandemia, elas são definidas como facultativas, né? O que é que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, o estudante ou uma estudante pode se matricular em até 300 horas durante o semestre, o que equivale a 5 disciplinas de 60. Ou então, estudantes que estão em fase de conclusão do curso, eles podem se matricular além dessas 300 horas, tendo em vista a integralização e a finalização do curso, né? Mas, em uma situação de adoecimento, né, por qualquer causa,
ou adoecimento dentro da família. Dessa forma, ele pode não só, ele ou ela pode não só trancar o semestre, mas também suspender uma disciplina. É isso. A ideia é não prejudicar, é criar as condições para que esse processo aconteça, né? E junto aos departamentos, a mesma situação, né? Os departamentos são orientados, né, a criar as condições da melhor forma possível para que o maior número de disciplinas sejam, portanto, ofertadas, né? E em caso também de adoecimento ou de outra ordem, outro problema de outra ordem, a disciplina poderá circular entre docentes, de maneira geral, e ser ofertada dessa forma. Mas, assim, não há nada que vá, digamos assim, fazer uma punição dos docentes e dos estudantes envolvidos dentro desse processo, né? Se o professor não estiver interessado, não estiver disposto e se sentindo em condições de realizar, de ministrar essa disciplina, ele também pode fazer essa colocação? Sim, ele ou ela informará ao departamento, e o departamento, portanto, que traz essa posição. Porque, assim, a lógica é que os colegiados, né, dos plenos departamentais, os colegiados de curso, eles encaminham, portanto, a oferta das disciplinas para a Prograde, que é a nossa Pró-Reitoria de Graduação. Então, assim, claro, né, os professores igualmente estão nessa situação. Então, a ideia é facilitar com que esse processo aconteça da melhor forma possível, tendo em vista o contexto em que estamos inseridos no momento, né? E, assim, é preciso também ter clareza, isso é uma coisa que nós temos discutido de forma bastante profunda em todos os espaços que passamos, né, que o semestre suplementar, ele também facilita um processo de retorno das atividades presenciais futuramente, né, com quantitativo menores de pessoas, né? Ou seja, a tendência, isso é uma tendência global, mundial, é que o número de pessoas que voltam às atividades presenciais em algum momento no futuro será menor do que todos que estavam envolvidos nesse processo antes da pandemia. Então, nós precisamos também criar as condições para que esse processo se dê, né? Igualmente, nós já estamos fazendo há um certo tempo, desde aí até uns 2 meses e meio, 3 meses, também iniciativas de formação do nosso pessoal técnico, administrativo e também docente para lidar, né, com esse processo de ensino-aprendizagem por meio de tecnologias que facilita esse processo educativo. Então, a gente está com um processo formativo, né, o que vem caminhando nesse processo. Isso, reitor. Então, aí a gente tem 2 pontos interessantes para a gente discutir também agora nesse programa. Um é a questão do acesso a essa tecnologia. Outra é a da formação ou preparação, né, esse suporte também de informação para o professor lidar com essa nova realidade. Então, vamos começar falando um pouco aí sobre a disponibilidade de equipamentos para pessoas, para estudantes que até então apresentaram a dificuldade em participar de aulas remotas pelo fato de não terem em casa as condições necessárias. Um computador bacana, né, uma rede de internet funcionando com a velocidade que atendesse a essa demanda. Enfim, gostaria que o senhor começasse falando sobre isso aí. Pois é, isso é o que nós estamos denominando, né, de um programa de inclusão digital. Perdão, digital, programa de inclusão digital. Qual o sentido, né? Ele tem 2 pilares, né? Um pilar é o pilar da conectividade e dos pacotes de dados, ele é fundamental, e outro pilar é dos equipamentos. Um terceiro pilar nesse processo é a questão da formação para, obviamente, manipular e tirar o melhor proveito desse processo de ensino-aprendizagem. Em relação ao acesso à conectividade, né, a Universidade Federal de Pernambuco, assim como as demais universidades federais e institutos federais, irão aderir a um projeto que foi lançado pelo Ministério da Educação. Houve várias reuniões entre os reitores para discutir esse projeto com a CESU, a Secretaria de Educação Superior. Esse projeto ele está sendo coordenado junto do Ministério da Educação, CESU, pela RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, que vai prover essas condições. E as universidades, portanto, vão aderir, levando, portanto, a base de dados dos seus estudantes, né, com chip ou sem chip, digamos assim,
para que todos tenham acesso a esse processo, né? Então, nós estamos estimando aí um número relativamente, digamos assim, grande não, quase todos os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica da universidade para fazer adesão a esse processo. Então, isso nós estamos cuidando. Ao lado disso, nós temos uma iniciativa, né, de providenciar a alocação, portanto, de equipamentos para os nossos estudantes, o que vai garantir, digamos assim, as condições para que a conectividade do equipamento forme esse programa e, portanto, tenha acesso a esse processo. Nossa iniciativa é no sentido de fazer a locação, porque em caso, portanto, de conclusão de curso, tendo em vista o longo prazo dessas medidas, outros estudantes entra dentro do processo, dentro do programa mais à frente. Então, essas duas dimensões, conectividade e equipamento, é parte um pouco da iniciativa da Universidade Federal para que a gente possa possibilitar aos estudantes em situações de vulnerabilidade socioeconômica, portanto, as condições ideais, né, para ter aulas, ter acesso às iniciativas de ensino-aprendizagem da universidade, assim como também com participação em outras atividades. Acho que a gente já está chegando ao final desse bloco, Reitor. Então, no próximo, a gente retoma e vai falar exatamente sobre essa preparação do professor para lidar com essa nova realidade, né? Então, a gente lembra que os programas Opinião Pernambuco, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM, que é 99.9, e na rádio Paulo Freire, que é AM 820. Então, fica aí também para você acompanhar os programas Opinião Pernambuco, diariamente, às 5h30 da tarde. Então é isso, a gente volta daqui a pouquinho conversando com o reitor Alfredo Gomes sobre a retomada das atividades no semestre suplementar da graduação da UFPE. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o reitor Alfredo Gomes sobre o retorno das atividades na graduação da UFPE de forma suplementar a partir do dia 17 de agosto. Reitor, no bloco passado a gente falava sobre a preparação do professor para lidar com essa nova realidade. A gente tem ouvido, assim, professores, por exemplo, da rede estadual, né, falarem que realmente tiveram que se reinventar, que são desafios. E aí, como que a universidade tem preparado, tem dialogado com o seu quadro docente para enfrentar essa nova realidade? Valdir, essa é uma pauta, eu diria, uma pauta um pouco permanente, né? Nós já tínhamos iniciativa de fazer o processo de formação continuada do pessoal docente e também técnico na universidade. A gente aprofundou isso durante essas iniciativas. Estamos agora com várias ações para fazer a formação também para as tecnologias digitais como suporte ao processo de ensino-aprendizagem, né? Isso implica, por exemplo, na nossa SPRED, que é a Secretaria de Programas de Educação Aberta e à Distância, junto com a PROGEP, estão coordenando várias iniciativas, né, fazendo várias turmas para a formação do pessoal. Nesse caso, especificamente, nós estamos falando aqui do G Suite, né, que é uma ferramenta do Google, que é a universidade, um pacote de ferramentas que a universidade, portanto, fez um contrato e vem trabalhando nessa perspectiva. Envolve, além do Google Meet, envolve também Classroom, o uso do quadro, entre outras coisas, sala invertida e assim sucessivamente. Então, há um processo de formação em curso. Há também uns ciclos de debates que está sendo realizado pelo NUFOP, junto com a PROGEP, com a participação massiva também de professores e professoras da universidade. O foco central desse primeiro tema do ciclo de debate é também a educação mediada por tecnologias, isso tem sido importante. E outras ações, nós abrimos 2 editais, um edital coordenado pela PROGEP e outro pela extensão, no sentido de possibilitar aqueles que têm domínio das ferramentas, que queiram, portanto, apresentar iniciativa de formação, foi feito, e estamos, portanto, fazendo avaliação dessas iniciativas. O bom, digamos assim, um pouco desse processo é que nós iniciamos
as atividades na pós-graduação antes. E nós temos um número expressivo de professores e professoras da pós-graduação que já vem trabalhando com essas tecnologias, então já tem um know-how mais estabelecido, um domínio mais estabelecido para que isso se concretize. Na verdade, né, é uma ferramenta, digamos assim, que vem, no nosso entendimento, para o longo prazo, né? Uma vez que nós temos que trabalhar numa perspectiva híbrida, no primeiro momento, entre a presencial junto com a digital, para que isso, né, possa facilitar, digamos assim, uma situação mais adequada ao processo de ensino-aprendizagem, né? É claro que, por favor, Val, por favor. Essa preparação a que o senhor se refere é uma preparação que leva em consideração o momento que vivemos ou, de certa forma, a universidade está pensando que essa preparação seja também uma preparação para o futuro? Na verdade, nós tínhamos já algumas iniciativas de formação de professores, né, e tendo em vista a conjuntura que passamos a viver, nós tivemos que adaptá-las totalmente para o conjunto das ações, digamos assim, de forma remota, de forma online, né? Mas, assim, a pauta da formação ela é uma pauta permanente e constante dentro da universidade. E nós teremos que pensar, digamos assim, no longo prazo, né? Como vamos trabalhar isso no longo prazo dentro da Universidade Federal, né? Por exemplo, atividades funcionais, administrativas, que poderão ser feitas remotamente e feitas com qualidade, com eficiência, eficaz, nós vamos permanecer até a situação de pandemia de maneira geral se mostrar mais, digamos assim, mais com risco menores, né? Da mesma forma, as atividades também de ensino-aprendizagem. Então, isso é um pouco pensando no longo prazo, 2021, certamente, nós teremos várias situações como essa. A universidade realiza muitos congressos que envolvem muita gente. Nós precisamos também realizá-los no primeiro momento de forma, digamos assim, remota. Então, são situações um pouco para o médio e longo prazo como um suporte fundamental. Quando a gente fala de educação à distância, a universidade pensa em um modelo que possa ser aplicado de forma horizontal ou ela terá de entender a realidade de cada curso, de cada disciplina, de cada docente, de cada aluno? Então, vejam que são muitas peculiaridades, né? Como lidar com essa realidade que é assim tão transversal e cheia de variáveis? Pois é, você traz uma questão que é fundamental. Primeiro, me permita um comentário mais amplo, né? O Brasil, eu falo, enquanto projeto de país, nós temos que ter iniciativas para realizar a democratização da internet e a democratização digital, né? Isso é fundamental para um país que se quer, digamos assim, que quer ter uma participação expressiva tanto na economia quanto nas novas tecnologias, indústria criativa, comunicação e por aí vai. Então, nós precisamos dar um salto de qualidade em termos das condições concretas do Brasil enquanto país, fazer a democratização do acesso à internet. Isso é fundamental. Acho que a pandemia precipitou essa situação, né? Isso é uma situação bastante clara. Por outro lado, nós temos na Universidade Federal cursos de EAD. Nós temos 6 cursos, esses 6 cursos são integralmente baseados em educação à distância, né? O que nós estamos realizando nesse momento, né, é uma situação diferente, ou seja, em vez de você entrar num curso para fazer seu curso totalmente à distância, como é o caso desses 6 que eu estou mencionando aqui, nós estamos fazendo uma mudança central da universidade, que ela acontecia presencialmente, para dar esse salto, digamos assim, adaptativo às circunstâncias que estão vivendo no primeiro momento, né? Então, essa é uma situação que nós estamos trabalhando. Nós não estamos, em hipótese alguma, mexendo com as resoluções, os planos de curso, os planos curriculares para adaptar para a educação à distância. Nós temos digamos assim, uma faculdade permitida pela legislação nacional para a Covid, que nos permite fazer essa adaptação nesse contexto. Passada essa situação, nós temos que reorganizar a universidade para enfrentar esse processo. Mas, assim, fica aí uma grande lição, né, enquanto uma solução mais concreta,
é que nós temos que criar as condições para que não só a nossa universidade, mas os sistemas públicos de educação, de maneira geral, possa criar as condições para que essa ferramenta, que ela é uma ferramenta também importante do ponto de vista para fazer a democratização do acesso, para fazer a formação, e a gente possa incorporar isso de forma mais cotidiana e mais perene nas práticas educativas das nossas instituições, sem abrir mão, obviamente, das atividades de outra forma. Reitor, a gente tem esse indicativo desse retorno, que vai ser chamado de um semestre suplementar, e que tem suas especificidades. Mas há uma outra dúvida ainda na comunidade acadêmica em relação ao retorno presencial, né, ao retorno definitivo. E aí a universidade vai continuar acompanhando o andamento da pandemia aqui em Pernambuco e no Brasil para poder se posicionar. A ideia é essa, permanece tudo da forma como está, ou seja, as pessoas trabalhando de forma remota e o semestre suplementar também ele acontece considerando essa possibilidade do trabalho remoto. Nós estamos estudando dentro do nosso GT, um grupo de trabalho Covid-19, né, coordenado pelo nosso vice-reitor, professor Moacir Moa, ao retorno de algumas atividades de forma presencial. Isso vai se dar de forma escalonada, de forma parcial e gradual, ao longo, portanto, desse segundo semestre, em concomitância com análise das condições sanitárias aqui de Recife e também, obviamente, de Caruaru e Vitória, onde nós temos também nossas unidades. Então, assim, nós estamos estudando esse processo. Então, tanto atividades presenciais, né, seja do ponto de vista, portanto, laboratório, seja do ponto de vista administrativo, nós vamos apresentar um calendário, né, que tem sido conversado com a comunidade para que esse processo se dê. Por exemplo, nós temos atividades no HC, essas atividades devem ter um retorno próximo, atividades, portanto, de laboratórios, que nós estamos também discutindo a retomada de outros laboratórios, porque alguns laboratórios nunca pararam de funcionar para que isso se dê, mas temos que fazer isso dentro do planejamento, em condições em que nós não coloquemos em risco, né, as pessoas que são dos grupos de risco, que têm comorbidades, ou seja, isso é uma forma bastante escalonada. Então, assim, na linha do que você está colocando, vamos fazer um monitoramento da situação no Estado, especialmente onde a universidade está presente, para ir caminhando paulatinamente com essas decisões e ao retorno de forma presencial. Mas, de maneira geral, nós vamos manter muitas atividades de forma remota. Nós estamos suscetíveis a elogios e críticas sempre. Eu ouvi uma crítica à universidade, considerando que ela teria demorado a tomar essa decisão, que ela poderia ter dado início a esse processo remoto lá atrás, né, considerando que já se vão quase 5 meses. E a pergunta que eu faço nós estamos caminhando já para um segundo ano, aliás, para um primeiro período letivo de 2021. Né? E essa preparação, a pergunta ela já está acontecendo para que a gente possa estar preparado para 2021 quando chegar o mês de janeiro, ou seja, quando virar o ano? Veja só, primeiro é necessário esclarecer, né, que a universidade ela não demorou, a universidade não estava parada, a universidade continua fazendo muitas outras atividades, né, de pesquisa, fazendo testes, produção de álcool, atendendo a população com Covid nos hospitais. Então, assim, e também fazendo pesquisa de maneira geral. Isso é fundamental. O que nós fizemos, isso foi um processo de planejamento, foi retornar gradualmente a algumas atividades. Primeiro, nós entendemos que era estratégico fazer o retorno da pós-graduação, né, mestrados e doutorados, cuja população envolvida de estudantes, professores e técnicos é relativamente significativa. Nós estamos falando da casa de aproximadamente 10 mil estudantes, né, 1.700 professores e um número expressivo de técnicos administrativos envolvidos nesse processo.
Então, era necessário fazer também um planejamento para essa retomada, né? Em segundo lugar, nós retornamos o debate sobre a graduação. E aí nós estamos falando de 30 mil pessoas só de estudantes, né? Então, não é simples você fazer isso sem tentar colocar, digamos assim, todos dentro de uma abordagem... Condição mínima, né? E são exatamente inclusiva, né? Nós poderíamos ter feito isso no primeiro momento, como algumas universidades o fizeram, não a universidade pública, eu falo de instituições particulares, foram raras as públicas que fizeram dessa forma, mas fizeram e tiveram que rever todo o processo depois. Então, nós precisamos estudar, fazer isso de forma relativamente bem consensuada com a nossa comunidade, prover as condições para que isso se desse de forma inclusiva e participativa. E esse é o caminho da universidade. A universidade não pode ter uma postura excludente, né? A Universidade Federal de Pernambuco tem compromisso com todos aqueles que a fazem no dia a dia, e foi isso que demandou, obviamente, um trabalho bastante amplo de diálogo e planejamento. E eu creio que vai ser exitoso. Oportunamente, né, nós vamos apresentar um projeto já envolvendo os 2 semestres que estão, portanto, nessa casa, 2020.1 e 2020.2. Então, nós estamos desenvolvendo um estudo para esse processo e vamos recuperar esses 2 semestres tranquilamente. É preciso esclarecer também, Valdir, que disciplinas que serão ofertadas agora no semestre suplementar, referente a 2020.1, pode ser cursada por todos os estudantes, né? Então, nós temos clareza que nós vamos facilitar, inclusive, esse processo, sem colocar ninguém em risco, em uma pressão desnecessária no contexto atual. Ok. Reitor Alfredo Gomes, e assim a gente chega ao final desse programa Opinião Pernambuco de hoje, né? A gente agradece a sua participação.